Eu adoro a história de Daniel. E ele, como não poderia deixar de ser, foi sim um grande intercessor. Orava sim pelos seus problemas, como cada um de nós, mas decidiu olhar para o próximo, decidiu olhar para aqueles ao redor dele. Entendeu que era importante se colocar em oração pela sua nação, e assim poder ver a poderosa mão de Deus transformando aquele lugar. E é importante que a gente entenda o contexto em que Daniel foi escrito. Para vocês que não sabem, Daniel viveu no tempo do cativeiro babilônico, quando o povo de Israel foi subjugado pelos babilônicos. Eles tomaram a terra, trouxeram os judeus para viver na Babilônia, destruíram com a sua cultura. E Daniel, desde muito cedo, teve que aprender, teve que crescer, convivendo lado a lado com o seu inimigo. E dentro desse contexto, dentro de todos os problemas que eles enfrentaram, Daniel se tornou um cara muito importante no reino. Mas no capítulo 9, ele faz uma oração. Especificamente no versículo 18 e 19, que é os que eu quero destacar aqui. O texto diz assim: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Por que não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias? Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Em meio a todas aquelas lutas, o povo se esqueceu de Deus. Muitos passaram a falar: onde está Deus? Cadê aquele Deus que com mão forte nos tirou do Egito? Cadê aquele Deus que abriu o mar para que o povo passasse? As muitas maravilhas que Deus fez. E o povo escravizado. E o povo sem poder viver na sua própria terra. Pensando: o que vai ser de nós? E o texto expressa referência a uma profecia de Jeremias, o profeta Jeremias, lá no capítulo 29, o versículo é o 10, se você quiser anotar por algum fim. Quando Jeremias profetiza que o povo estaria em cativeiro por 70 anos. E Daniel começa essa oração lembrando desse tempo, porque neste momento da história dele, em 2 anos, o povo poderia retornar para sua terra. Em 2 anos, haveria toda uma mudança naquele cenário. E o dominador, o império Medo-Persa que viria na sequência, permitiria que os judeus retornassem à sua terra. Daniel está neste momento da história, orando para que o povo pudesse, mais uma vez, reconhecer o seu pecado. Só que dentro da fraqueza do povo, ele se colocou como um verdadeiro intercessor. Ele entendeu que não era suficiente orar só por ele. Era necessário que ele abrisse a boca e orasse na fraqueza do seu vizinho, na falta de fé e esperança dos seus conterrâneos. E ele começa a clamar a Deus. E são 3 pontos dessa oração, que é o capítulo inteiro praticamente, que me chamaram a atenção. Pontos de oração que nós, quando entendemos o chamado de intercessores,
quando quisermos e enfim decidimos tomar esse passo de avançar nessa visão, neste ministério de intercessão, de não mais orar apenas por mim, de não mais orar apenas por você mesmo, mas passar a orar pelo próximo. É esse justamente o objetivo dessas casas de oração. Para que vocês, para que nós, para que como igreja pudéssemos orar por nações, por pessoas que passam por problemas como nós passamos, para que eles possam avançar, para que eles possam crescer, mais do que tudo, para que eles possam conhecer o nome de Jesus, para que eles possam entender que há salvação no nome de Jesus, para que eles conheçam a história de um homem, de um Deus que se fez homem, de um Deus que desceu do lado do seu Pai, encarnado, e morreu pelo seu pecado. Essa história precisa ser espalhada. Esse é o foco que estava lá. Essa é a grande comissão, não é só desta igreja, é de toda a igreja. Ide, vai. É necessário que as pessoas conheçam. Mas a oração tem um poder fundamental nisso. A intercessão faz toda a diferença para conseguirmos alcançar esse objetivo. Mas olha que curioso, porque logo no começo do capítulo, quando ele começa essa oração, no versículo 4, ele fala assim: e orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Primeiro ponto da oração do intercessor. Primeiro ponto daquele que quer encarar essa vida de intercessão. O começo da sua oração tem que ter reverência àquele que é poderoso para fazer a diferença. Ele faz isso: Senhor, Deus grande e tremendo. Você tem que referenciar o seu Deus, você tem que dar graça, você tem que exaltar o nome dele. A glória vem dele e volta para ele. Toda honra e toda glória é para ele. Nós precisamos reconhecer isso enquanto oramos. A oração, a intercessão não pode ser simplesmente algo banal, algo que você simplesmente deita na sua cama: ah, Jesus, muito obrigado por esse dia. Eu que falo por mim, quantos aqui já tiveram essa experiência, cansados depois de um dia atribulado, de deitar simplesmente na sua cama e falar: ah, Jesus, muito obrigado, abençoa minha noite de sono, que eu possa descansar bem. E acabou a oração. E logo de manhã, tendo descansado, Deus te abençoa, te dá um sono bom, você acorda: ah, devocional hoje não. Senhor, enquanto escovo o dente, Pai, abençoa o meu caminho, Senhor, que eu possa fazer tudo de bom, Pai, amém. E assim vai indo a nossa vida, levando nas coxas a uma oração, a intercessão. E aí vem o exemplo de um homem como Daniel. Nesse momento da vida, entendam vocês, com aproximadamente 80 anos de idade. 80 anos de idade. Esse homem já velho que começou logo cedo, já torturado, já levado cativo, aos 80 anos, se colocar 3 vezes ao dia em oração, em jejum, não mais por si, mas pelo seu próximo, por aqueles que viriam na sequência, por aqueles que seriam levados de volta à sua terra, para reconstruir aquela nação que Deus tinha dado a eles. Nós não podemos permitir que, como jovens que somos, permaneceremos fracos quando um homem de 80 anos orou por toda uma nação durante anos e anos a fio, 3 vezes ao dia. Então, quando forem orar, orem com reverência, orem com fé, engrandecendo o seu Deus e crendo de que fato Ele é grande e poderoso para fazer a diferença. Mas há um segundo ponto
versículos 7 e 8. Ele continua a oração, mas ele faz uma confissão. Ele começa com reverência, reconhecendo a sua fé em Deus. Mas ele passa a fazer uma confissão, e é o que ele fala no versículo 7: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós, a confusão do rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ele reconhece que ele é fraco, que ele é pecador. Ele começa exaltando o seu Deus poderoso, aquele que com mão forte tirou eles do Egito, aquele que fez prodígios e maravilhas ao longo da história, para na sequência reconhecer a fragilidade da criatura, reconhecer que veio do pó e ao pó retornaria, inegavelmente, fraco que era, fraco que somos, confessar a Ele os nossos pecados, os nossos erros em oração. Mais um problema das nossas orações diárias: Senhor, perdoa o meu pecado, amém. Jesus, perdoa as minhas iniquidades, limpa as minhas transgressões, derrama o teu sangue sobre mim, em nome de Jesus, amém. Mas confessar o pecado, falar: olha, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, é difícil reconhecer, mesmo sozinho com Ele é difícil reconhecer. Mas Daniel nos mostra aqui, o texto nos mostra, é necessário sim fazer uma confissão. É necessário sim, depois de reconhecer a grandeza dEle, reconhecer a nossa fraqueza. Porque o próprio texto bíblico fala: o poder dEle se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Se nos sentimos muito fortes, muito poderosos, a nossa oração de nada adianta. É necessário estar aos pés dEle. É necessário reconhecer que somos pecadores. A culpa do pecado já não mais está sobre nós, porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Mas precisamos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, por mais que Ele saiba antes que nós pudéssemos falar. É o que diz a Bíblia. Mas precisamos reconhecer. E ele permanece orando. E esse é o terceiro ponto. Seja específico. Seja específico. Não ore genericamente. Senhor, me abençoe. Amém. Senhor, esteja comigo. Amém. Fala o que você quer. Diz a Ele o que você precisa. Diz a Ele o que o seu próximo tem passado. Fortaleça o seu irmão de maneira específica. Diga o nome, o sobrenome. Diga o seu problema, diga o problema dele. Não generalize. Deus é um Deus de detalhes. Ele age nos detalhes. Então seja você também detalhista com Ele. Se você ler o capítulo de Daniel 9, você vai ver quão específico ele é. E é o que nós lemos aqui no 18 e 19. Ele fala: inclina a Deus os teus ouvidos e ouve. Ouve. E ele começa a falar, e ele começa a dizer. Nós precisamos aprender a orar, a interceder. Precisamos entender o poder que há nisso. E eu escolhi aqui 2 exemplos para mostrar para vocês que a história não se limita apenas a Daniel. Tem outros 2 bem conhecidos. Quando Deus, prestes a destruir Sodoma e Gomorra,
há ali uma intercessão. Há ali um momento onde o homem se coloca diante de Deus e começa a clamar. E fala assim: Senhor, se haverá ali mais de um justo, então eu não destruirei a cidade. Se ali houverem 5 ou mais justos, então eu não destruirei a cidade. Jonas em Nínive, a mesma coisa. Aquela cidade estava perdida, condenada. E Deus manda um homem lá pregar para aquele povo. Ele foge por um tempo, mas depois pega ele, Deus traz ele de volta. Mais 2 textos que eu queria falar com vocês aqui. Josué 10, 12. Olha este exemplo, são 2 exemplos grandiosos. Josué 10, 12 diz assim: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Eu não sei se você entendeu o que eu acabei de ler, mas um homem apenas, orou por um povo que batalhava contra os seus inimigos, e por causa da oração de um homem, o sol se deteve, a lua parou. Isso não é algo simples, gente. Foi um homem, como eu e como você, que orou, que entendeu a importância de clamar, não mais apenas por ele, mas pelo seu próximo, que se colocou em favor de uma nação, que precisava vencer os seus inimigos, e por causa da oração dele, o Deus que criou os céus e a terra, e portanto o Criador do sol e da lua também, parou o sol, deteve o sol, parou a lua. Olha sol, você para agora. O Deus que tem poder para fazer o sol parar, por causa da oração de um homem apenas. Esse é mais um exemplo da intercessão, do poder que há na oração. 1 Reis 18, 36, um segundo exemplo. Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. Veja aqui, referência, confissão. E que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Específico. Deus grandioso se manifesta e faz isso. E olha o que diz o versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Veja vocês, que um homem orou, e Deus mandou o fogo do céu. Nesse momento, neste conflito que havia lá, Elias tinha se colocado contra os profetas de Baal. E os profetas de Baal estavam falando: olha, vamos colocar aqui uma lenha com holocausto, e você coloca a sua, nós vamos clamar a Baal, e Baal vai mandar fogo do céu. E eles clamaram, e nada aconteceu. Então Elias orando, intercedendo pelo seu povo, se colocando na posição de intercessor, ora, e Deus manda fogo dos céus. Eu não sei se vocês conseguem imaginar essa cena, desses 2 episódios que nós acabamos de ler. O sol parando, a lua se detendo, fogo caindo do céu. Pode parecer muita loucura,
mas é real. Aconteceu. E talvez você possa estar dizendo: não, mas espera aí, isso é o Antigo Testamento, isso não acontece mais. Mas há um panorama no Novo Testamento que nos aponta também para isso. Há uma mudança de perspectiva, mas o seu Deus permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, nele não há sombra de variação. E vejam vocês aquilo que Jesus ensina, mostrando que é possível sim ser um intercessor e viver algo poderoso. Há um versículo conhecido em Tiago 5, o versículo é 16, e nós costumamos falar a parte final dele. A gente gosta de falar: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Muita gente conhece, acho que todos conhecem. Mas o versículo não é só isso. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém, aleluia, glória a Deus, ela é poderosa, é importante, faz parte. Mas veja o que acontece e o que está escrito logo anteriormente no mesmo versículo. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Veja o que acontece. A oração do justo pode muito em seus efeitos, sim. Mas há uma premissa anterior, há um pressuposto que precisa ser cumprido. Confessai as vossas culpas, orai uns pelos outros. O texto manda que você ore pelo outro, para que você sare. Olha que curioso. Nós estamos acostumados a orar por nós, para que Deus faça aquilo em nós, para que Deus cure em nós, para que Deus nos transforme, para que Deus faça obra na nossa vida. Mas o texto que nós gostamos de repetir, que diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e ela pode sim, nos ensina a orar pelo próximo, nos ensina a interceder pelo problema do outro, para que o seu problema seja resolvido. Perceba que isso continua acontecendo no Novo Testamento também. Deus continua a usar o homem em favor do outro. Uma frase que me saltou à mente, e é o que de certa forma nos impede a orar pelo outro, porque a nossa tendência é julgá-lo, é apontar o dedo para aquilo que ele fez, para aquilo que ele deixou de fazer. E nós, talvez, numa altivez, num sentimento de soberba, de superioridade, achamos que devemos orar apenas por nós e que o outro não merece a nossa oração. E essa frase me saltou de maneira muito franca. O pecado do povo de Deus deve ser um fardo no nosso coração. O pecado do seu vizinho tem que pesar no seu coração. O erro dele tem que pesar no seu coração. Porque é só assim que você pode se compadecer dele e orar por ele, para que ele avance, para que ele seja curado, para que ele seja transformado. João 14:12, essas são palavras de Jesus Cristo. Portanto, o maior representante de todos, aquele a quem os profetas que nós lemos fizeram referência, aquele a quem muitas das profecias se cumpriram na sua pessoa, Jesus, aquele que morreu por mim e por você, disse assim lá no capítulo 14, versículo 12: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Veja que Jesus está te dando um caminho, está falando: olha, lembra aquilo que eu fiz com Daniel, lembra aquilo que eu fiz com Josué, lembra aquilo que eu fiz com Elias, você pode fazer também. Você pode fazer tudo que eu fiz e fazer maior. Mas é necessário que nós compreendamos a dinâmica disso em Jesus. Deus está disposto a te dar este poder. Ele colocou na sua mão. Você pode fazer. Você pode fazer o que Elias fez.
Você pode fazer o que Daniel fez. Você pode viver o que Josué viveu. Mas é necessário que você creia nisso. E é necessário que você entenda que há um caminho para chegar lá. Esses homens todos chegaram lá, se dispondo da sua vontade, se dispondo da sua necessidade, e orando pela necessidade do próximo. Jesus mesmo fala, quando questionado pelos fariseus, acerca da lei, acerca da importância da lei e dos profetas, ele fala: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos, Mateus 22:40, dependem toda a lei e os profetas. Então percebam que o caminho não é orar por si próprio. O caminho é buscar a Deus, reconhecê-lo em oração, reverenciá-lo, confessar os seus pecados, ser específico em oração. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar a Deus em primeiro lugar. Mas de que forma? Orando, intercedendo pelo próximo. Porque nisso o próprio Jesus falou, dependem toda a lei e os profetas. Nós acabamos de ler aqui os profetas, os milagres que eles vivenciaram. Isso tudo se resume em 2 coisas: ame a Deus, busque a Deus, ore a Ele, reconheça a Ele, reverencie a Ele, confesse a Ele, seja específico com Ele. Mas depois disso, ame ao seu próximo como a você. Ore pelo seu próximo como você oraria por você. Interceda pelo seu próximo, e você vai ver o que Deus pode fazer através da sua vida. Eu queria convidar o louvor aqui já. Você pode fazer. Você pode fazer. Basta que você se coloque na brecha. O título da nossa ministração, intercessão, é se colocar na brecha. Na brecha pelo próximo. É você se colocar no meio daquele problema, daquela situação, e orar para que Deus transforme a vida dele. E ao fazer isso, tenha a plena convicção e a certeza de que Ele pode e vai transformar a sua vida. E é por isso que esse ministério específico de intercessão que nós vimos há pouco é tão importante. É por isso que essas casas de oração são tão difíceis de ser levantadas. Porque nós precisamos nos dispor a orar pelo próximo. Nós precisamos nos dispor a orar pela pessoa que vive lá em Istambul, pela pessoa que está passando fome. Vamos ver um lugar que possa mais fome. Certamente Paris é mais difícil, Londres é mais difícil. Em Lagos, na Nigéria. Na pobreza que tem em Lagos, na Nigéria. Mas também pelos ricos que estão lá em Paris. Pelos ingleses lá em Londres vivendo a sua vida boa. Pelos judeus lá em Metula. Por nós brasileiros no Rio de Janeiro. Pelo seu irmão, pelo seu pai, pelo seu amigo. Mas por quem você não conhece. Esse é o verdadeiro evangelho. Amando ao seu Deus, reconhecendo o poder dele e orando por quem você nem conhece. É isso que está a missão do ID, da grande comissão. Vai lá e fala para o próximo. Não é para você ir falar sobre você. É para você ir pregar o evangelho. As boas novas que Jesus Cristo morreu. Por você também, por Ele também. Então nessa noite eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria te convidar a interceder. Normalmente nós estaríamos aqui, nos colocaríamos de pé e começaríamos a clamar, orar pelas nossas vidas, colocando os nossos problemas. Mas faça a prova de Deus nessa noite. E experimente interceder. Experimente se colocar na brecha pelo seu próximo. Se você conhece o problema que alguém aqui tem vivido, ore por ele. Se você não conhece,
ore por ele também. Ore pelo aquele seu vizinho. Ore pelas pessoas do Afeganistão que têm passado lutas. Cristãos que estão lá e não têm para onde fugir. Pessoas que já não têm mais a liberdade que nós temos de estar aqui e clamar a Deus, porque se assim o fizerem, serão mortos. Percebam a dificuldade com que muitas pessoas ao redor do mundo têm vivido. E nós precisamos nos dispor a orar pelo próximo. Seja pelo aquele ao seu lado, neste exato momento, seja pelo aquele que você não conhece. Então ore a Deus, interceda, se coloque na brecha, clame pelo seu próximo. E enquanto o louvor ministra, se você sente de orar por um irmão, faça isso. Aproveite esse tempo e faça a prova de Deus. Experimente e veja o que Ele pode fazer na sua vida. Ele deixou muito claro: você poderia fazer as mesmas coisas que aqueles homens fizeram.